Efésios capítulo 4, versículo de número 25 e Efésios capítulo 5, versículo de número 2. São dois versículos que nós vamos ler aí da palavra do Senhor. Amém? Efésios 4, 25 diz assim: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade a quem? Para quem? Para o seu próximo. Amém? Pois todos somos membros de um mesmo corpo. Agora o versículo de número 2 de Efésios capítulo 5, versículo 2. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Amém. Senhor Jesus, fala conosco, ensina-nos a tua preciosa palavra, a começar por mim, Senhor, quebranta corações essa noite, e que nós possamos aprender mais e mais de Ti. Amém e amém. Sentem-se, queridos irmãos, amados. Estamos em mais um dia da campanha Minha Família nas Mãos de Deus. Hoje eu vou falar sobre a restauração familiar na comunicação da igreja. Amém? Há algo interessante, porque nós vivemos numa era de comunicação. O rádio quase que meio que vai caindo de moda, né? Mas ainda tem comunicação através da rádio, através da TV aberta, TV fechada, Netflix e tantos streamings que tem por aí, telefone, computador, internet. Você pode utilizar o Telegram, você pode utilizar o WhatsApp, você pode se comunicar da forma que você queira. Ficou tão banal hoje que você faz qualquer plano de internet e eles te dão ligação ilimitada para você ligar. Mas a verdade é que a gente, assim como os correios a gente quase não manda mais carta, assim quase a gente já não faz mais uma ligação direto para uma pessoa, e quando nós vamos ligar já temos a videochamada e todas essas coisas, e isso faz com que o mundo se torne cada vez menor. Se você tem contato, eu tenho contato do pastor Ernesto Vilanculo, lá da África do Sul, e uma vez por semana ele me manda mensagem, mandando saudação para os irmãos, e alguns irmãos que nós temos aqui, amizade na Colômbia e outros países, mandam mensagem. O mundo vai ficando curto, e por mais que você talvez nunca nem tenha visto uma pessoa, parece que está aí do lado, e você vai se comunicando com extrema facilidade. Também, essa comunicação, ela traz também uma superficialidade muito triste, que nós passamos a viver uma comunicação, entre aspas, uma comunicação falsa, porque nós nos consideramos amigo de todos e inimigo de todos. Nos consideramos o direito de falar assim: eu tenho fulano no meu caso, porque eu não tenho nem Instagram, mas eu tenho fulano no meu Instagram, eu tenho fulano no meu Twitter, no meu caso, eu tenho Beltrano no meu Facebook, como se fosse amigos íntimos, e às vezes a gente nunca se conheceu, nunca se falou. Pensando dessa forma, é lamentável nós percebermos então que o desenvolvimento, por mais que facilitou essas tecnologias, mas ela afastou a comunicação, quer seja na igreja, quer seja lá fora. Graças a Deus, aqui para nós não tem sido muito difícil, porque a gente acaba o culto e a gente vai lá atrás e toma um cafezinho e conversa e brinca, e isso traz de novo esse companheirismo. Eu acho que foi domingo, se eu não me engano, falando com os irmãos que estavam aqui, acho que o irmão Nilton, a irmã Carla, e eu falei para eles: é assim que se faz igreja, né? Nós fazemos agora, estamos fazendo um culto e adorando a Deus, batendo palma e cantando, estamos fazendo culto, mas a hora do café, a hora que nós vamos conversar, a hora que vai descobrir, o irmão Sérgio, ele trabalha com segurança, mas também ele entende de construção. O irmão Nilton, ele trabalha com elétrica. O irmão Clóvis, ele vende, ele evangeliza. A irmã Karen, isso e aquilo. E a gente vai nessa comunicação,
nós vamos fazendo igreja, sabendo onde vai o limite de um e onde vai o limite do outro, sabendo aquilo que o irmão gosta, aquilo que o irmão não gosta, e todas essas coisas vão fazer. Então, para nós é fácil, para nós como igreja não é difícil essa comunicação, porque nós temos o nosso elo, ou o gatilho que aciona a comunicação, que é o nosso momento de comunhão. Mas que triste é pensar que muitas vezes o irmão que está do seu lado, que ele poderia ser exatamente aquele canal de bênção para a sua profissão, ou para o seu ministério, ou para aquilo que fosse, mas pelo fato de não comunicar, então isso acaba distanciando as pessoas. Infelizmente, as pessoas, apesar de tanta comunicação que nós temos, elas vão se tornando estranhas. Infelizmente, isso reflete no nosso lar e reflete na igreja muitas vezes. As pessoas, às vezes elas acabam entrando e saindo. Hoje à tarde estava falando com o irmão Clóvis sobre isso, que nós precisamos arrumar a recepção da igreja, porque graças a Deus tem entrado muitos visitantes, mas eles estão saindo com a promessa de que vão voltar outro dia, e a gente acaba não tendo contato deles, não tendo como mandar uma mensagem. Então nós temos que organizar isso de uma maneira que nós possamos sempre estar ali, estendendo essa comunicação amável, conforme diz a palavra do Senhor. Amém? Quando nós começamos a entender isso, que a comunicação na igreja, ela se estende para toda a família, o nosso lar, ele começa também a ser tocado por todos. Quando nós conseguimos estender isso, então nós conseguimos compreender que muitos problemas que nós temos no nosso lar, no cotidiano, ele poderia ser aplacado, ele poderia ser diminuído, ou quizás poderia ser extinguido, se tão somente nós exercitássemos a comunhão e a comunicação na igreja. Olha que coisa. Talvez muitas coisas que acontecem lá na nossa casa seriam extinguidas se nós levássemos para a nossa casa a bênção da comunhão que há aqui entre família. E eu me explico um pouquinho melhor. Eu dirigi uma igreja e a porta da igreja, ela era com aquele plástico de box de banheiro. Já viu aqueles plásticos de box de banheiro? Eu não sei como que chama aquele. Era um tipo de um plástico mesmo. E a porta da igreja era daquilo, eram uns quadradinhos de plástico assim, bem de box de banheiro mesmo, muito bonitinho, bem arrumadinho. E nós estávamos numa vigília na igreja, orando, buscando a face do Senhor e cantando. E uns bêbados passaram e tacaram a garrafa e quebrou 2 plásticos daquele, 2 módulos daquele. E tudo bem, acabou a vigília, nós fomos para casa. No dia seguinte eu corri na cidade, comprei essas peças que haviam quebrado, colocamos de volta no lugar, mas à noite a igreja estava cheia de gente. E eu estranhei, falei, meu Deus, o que aconteceu? Veio todo mundo no culto. É que eles foram para ver só o que o bêbado tinha feito na igreja. Que os irmãos, poucos que estavam na igreja, saíram contando para todos os membros: olha, os bêbados quebraram, os bêbados quebraram, os bêbados quebraram. Todo mundo correndo na igreja só para ver. Você percebe que muitas vezes a má notícia, ela corre com esplendor horrível, mas a boa notícia, ela é aplacada. Às vezes isso acontece conosco na igreja. Irmãos, Deus está fazendo coisas grandes aqui esses dias. Deus tem despertado os irmãos, a glória do Senhor tem sido manifesta, as pessoas estão vindo, nós estamos orando, Deus está abençoando, mas às vezes parece que o que chamaria atenção seria se Deus nos livre, Deus nos protege, que alguém quebrasse essa porta e levasse tudo da igreja, e daí fala, nossa, roubou, e no dia seguinte a igreja estaria cheia. Mas o que tem que realmente atrair as pessoas não é a desgraça ou o momento de dor, mas o momento de alegria, em saber que o irmão recebeu a
a cura, a irmã recebeu, a porta de emprego foi aberta, o outro que estava desilusionado, ele recebeu de novo o ânimo para poder continuar vivendo, e assim a glória do Senhor seria extensiva a todas as outras famílias. Mas por que muitas vezes isso acontece? Porque nós simplesmente não falamos da glória de Deus. Amém? Não falamos. E aí, como que é essa igreja? É igual às outras igrejas. E aí, como porque nós não começamos a viver isso. Mas quando eu e você começarmos a viver essa verdadeira restauração, então isso vai ser como um vírus que vai começar a atacar, a contaminar a todos, e a glória do Senhor chegará em todos nós. Como nós fazemos isso? Restaurando a comunicação na igreja. Amém? Primeiro passo que nós precisamos compreender, então, é que a comunicação, ela deve ser uma comunicação aberta, tanto no lar como na igreja. Então nós vamos primeiro na igreja, depois nós vamos para o lar. Aqui na igreja, eu e você precisamos aprender a falar francamente com os nossos irmãos, sempre com respeito, com carinho, mas falar francamente com eles, para que eles também possam falar francamente conosco. Dessa forma, ao levar essa ideia para o nosso lar, também dentro da casa nós podemos fazer uma comunicação aberta. A inexistência dessa liberdade na comunicação, ela obriga muitas vezes as pessoas a extravasar, às vezes com grito, às vezes com ofensa para outras pessoas. Mas quando nós conseguimos ser francos, quando nós podemos falar para a pessoa sim, sim, ou não, não, quando nós conseguimos fazer isso, essa comunicação aberta, ela gera paz, ela gera tranquilidade. Nem sempre, hoje eu estava falando com o irmão Clóvis, eu falei para ele sobre isso, falei, irmão Clóvis, nem sempre eu vou concordar com o irmão, ou o irmão vai concordar comigo, às vezes nós vamos divergir em alguma coisa, mas o que torna a unidade são exatamente as divergências. O fato de nós podermos falar, eu não concordo com isso não nos torna inimigos, pelo contrário, isso nos torna únicos, exclusivos, porque no final das contas, todos estão lutando para tirar a água do mesmo barco, para que nós possamos chegar até a outra margem. Amém. Agora, quando nós vemos alguma coisa errada, não tem nada a ver com isso, eu não vou nem falar nada, porque senão, quando a gente toma esse partido, a gente está falando assim, eu não estou nem aí para a igreja. Se percebe? Quando as coisas não estão indo muito bem, mas ele vai, é melhor eu ficar quieto, porque se eu falar, já viu, isso acontece o quê? A gente simplesmente está falando, não estamos preocupados com a casa de Deus. Por quê? Porque muitas vezes eu estou vendo coisas que vocês não estão vendo. Muitas vezes vocês estão vendo coisas que eu não estou vendo. E aí, com esse equilíbrio, aprendendo a falar abertamente, já vou falar mais um elemento da comunicação, mas aprendendo a falar abertamente, a paz do Senhor reina na igreja. Amém? Amém? Uma outra atitude, se a primeira é uma comunicação aberta, a segunda deve ser uma comunicação honesta. Diz a palavra do Senhor, fale cada um a verdade com o seu próximo. Uma comunicação honesta. Se está feio, está feio, se está bonito, está bonito. Se está grande, está grande, se está pequeno, está pequeno, se está bom, se está ruim, está ruim. Não tem meias conversas. Por que muitas vezes as pessoas, vocês sabem, vocês andam por aí, vocês escutam isso, porque muitas vezes as pessoas, elas às vezes têm uma certa aversão, ou não gostam do pastor de vocês. Por quê? Porque vocês sabem que se está bom, se estiver ruim, eu vou falar que está ruim, eu não vou falar que está mais ou menos. Eu não vou olhar para um bebezinho novo, só porque é novo, ai que bebê lindo, se ele é feio, ele é feio. Eu não vou, talvez eu não fale que ele é feio, não, vai ter saúde, né? Glória a Deus. Né? Amém? Porque não existe meias palavras. Uma comunicação honesta, ela oferece uma oportuna orientação para qualquer correção que seja necessária. Agora, lembre sempre do que eu estou falando. Primeiro uma comunicação aberta e agora uma comunicação honesta.
Em casa, onde todos estão lá aprendendo, onde todos estão comungando da mesma fé, nós precisamos compreender o ponto fraco do irmão, e não é ir lá e cutucar o ponto fraco do irmão, ou da família, do marido, ou da esposa, ou dos filhos, não. Mas é ter uma comunicação honesta. Se você sabe que o irmão que está ao seu lado, ele tem uma dificuldade, não é aqui no púlpito que você vai falar assim, tá vendo o irmão ali, tá fazendo isso, aquele outro faz aquilo outro, porque o pastor que me mandar falou que tem que ter uma comunicação aberta, então eu vou falar a verdade para todo mundo. Não, não é ser fofoqueiro. Comunicação honesta não é a mesma coisa que ser fofoqueiro. Comunicação honesta é simplesmente compreender isso que diz em Colossenses capítulo 4, versículo 6, que a vossa palavra seja sempre agradável, primeira coisa. Agora, temperada com sal. Ela tem que ser agradável, mas ela tem que ser temperada com sal. Para quê? Para que a pessoa esteja convicta de que, apesar de ser uma palavra agradável, ela tem um peso de responsabilidade. E por quê? Para que vocês saibam como deve responder para cada um. Amém? Ou seja, quando nós formos falar com o irmão da igreja, e assim quando nós estivermos em casa, porque nós vamos pegar essa comunicação aqui, essa restauração da comunicação e levar para o lar, quando nós formos falar na casa, que a nossa comunicação, ela seja primeiro agradável. As pessoas têm que querer te ouvir, têm que querer me ouvir. Então a nossa conversa tem que ser primeiro agradável, mas tem que saber que ela é temperada, nem sal de mais e nem de menos, temperada, ou seja, que ela seja na base do sim, sim ou do não, não. Amém, irmãos? Terceira, a comunicação, ela deve ser respeitosa. Todos nós temos um poder criativo que é peculiar, é só você que tem. A forma, a criatividade que você tem aí no seu cérebro, eu não tenho. Todos nós somos peritos em algumas coisas, mas somos completamente ignorantes em outras coisas. A irmã Carla, ela é perita nesse negócio de costura, e ela faz, e ela cose aqui e dali, e faz, perfeito. Agora, se você me der uma agulha na minha mão, eu vou furar tudo na minha mão. Eu não consigo nem passar ali, naquele negocinho ali, eu não vou conseguir. Amém? Percebe você? O irmão Nilton falou aqui no domingo, falou sobre como que era o nome daquele aparelho que o senhor irmão falou, que se ligou errado. Como? DPS. E ligou isso e aquilo, e eu fiquei pensando, eu vou fazer cara de que eu estou entendendo, não estou entendendo nada que ele está falando. E a irmã Karen, ela conhece ali daquilo que pode colocar no cabelo. Você imagina, irmãos, eu na costura, ou desse DPS que o irmão estava falando, ou eu misturando as químicas que a irmã Karen coloca no cabelo das pessoas, e chega todo mundo careca aqui, ou com os cabelos tudo desse jeito, porque todos nós somos ignorantes em alguma coisa, e nós precisamos saber que nós não dominamos tudo. Existem coisas que eu sei fazer, e existem coisas que eu não sei fazer. Isso não me torna menor, inferior do que aquele outro. Por isso que ninguém é insubstituível para Deus. Deus ama a todos. Deus ama o falador, o que sabe se comunicar, e Deus ama aquele que não sabe se comunicar. Deus ama a todos da mesma maneira. Por isso que quando nós nos dirigirmos a um irmão, a nossa comunicação tem que ser respeitosa. Amém? Nós precisamos respeitar a pastora Inês como uma ministra da casa do Senhor, como uma pastora que serve ao Senhor, mas da mesma forma nós temos que respeitar o Vande, da mesma forma nós temos que respeitar a Nath, tem que respeitar o Felipe, a Thalita, todos da mesma maneira. Por quê? Porque Deus ama a todos indistintamente.
E nós não podemos, porque então é a irmã Carla, então nós respeitamos ela de uma maneira distinta, mas daí quando chega outro, nós tratamos de qualquer jeito. Não, nossa forma tem que ser agradável a todos. Consideração e respeito é necessário para uma boa convivência, para que nós possamos nos preparar para o grande avivamento, para que Deus nos dê almas. Para esse lugar nós precisamos aprender a nos comunicar com todos. Deus vai mandar almas para a igreja. Amém? E ao mandar almas para a igreja, virão pessoas intelectualmente preparadas e virão pessoas que não são tão preparados assim intelectualmente. E nós temos que saber que a mesma cadeira para o intelectual é também a mesma cadeira para o boçal, não tem diferença. Todos têm o mesmo direito de servir a Deus, todos têm o mesmo direito de adorar ao Senhor. Então a nossa comunicação deve ser respeitosa. Amém? Amém, irmão? Amém. Por último, a nossa comunicação deve ser mútua. Ou seja, eu louvo a Deus, eu tenho muita liberdade de falar isso, porque aqui a gente não faz isso, mas e quando faz eu já busco cortar imediatamente. Eu já busco. Mas a igreja de Deus, e falando especificamente do espaço pentecostal, não pode ter panelinha, irmãos. E eu tenho liberdade de falar com vocês sobre isso, porque a gente não tem. Mas não pode ter panelinha. A tribo da pastora Inês aqui, então ela tem as irmãzinhas dela que ela conversa e com os outros não conversa. Não pode ter isso. Hoje somos poucos aqui que cantam e tocam, mas um dia Deus nos dá uma equipe aqui, então como nós somos da música, só conversa com o pessoal da música, o outro irmão lá que é da limpeza, então ele está rebaixado. Não! Irmãos, e vocês tenham certeza que se em algum momento eu ver, e eu já vi algumas vezes, e eu cortei, eu fui na veia e cortei, e eu não preciso falar para vocês, eu vi lá e eu cortei aqui. Não, simplesmente eu vi, eu cortei. Mas se em algum momento eu vejo que tem panelinha na igreja, irmão, a gente tem que acabar isso. Amém? Porque todos nós somos de Cristo. Todos nós. Às vezes nós criamos uma panelinha, o irmão Sérgio sabe disso. Eu faço questão, quando ele vem da igreja, ele me deixa feliz quando ele está aqui. E eu faço questão, eu vou lá, eu cumprimento ele. E eu abraço ele, porque eu sinto a alegria de tê-lo aqui, assim como eu sinto a alegria de ter o irmão Nilton aqui, assim como eu sinto a alegria de ter a irmã Karen aqui, e cada um de vocês, o meu coração se alegra. Glória a Deus. Mas quando vocês não vêm, eu fico triste. E eu fico triste, e pode estar todos aqui, e eu fico, mas está faltando irmão, está faltando irmã, está faltando Beltrano, está faltando Ciclano, porque a nossa comunicação tem que ser mútua. Tem que ser, não permita que o seu coração, ao crescer da igreja e as cadeiras começarem a ser tomadas aí, não permita que o seu coração se torne partidário. Não, eu gosto desse, eu não gosto daquele. Não, nós somos cidadãos dos céus. E cada uma pessoa que ocupar um lugarzinho aí para sentar, ele está lutando para ir morar nos céus. Então, que a sua comunicação seja totalitária, seja mútua, seja abençoadora, da mesma forma na sua casa. A realidade da comunicação doméstica se faz em ambientes comuns, não é assim? Ou nós estamos todo mundo na sala, ou está todo mundo na cozinha, não é isso? Ou mesmo que você esteja no quarto, vez ou outra os filhos entram no quarto porque eles querem, às vezes não falar nada, mas só quer estar lá, cheirando, e fica lá, olhando, não tem o que falar, e está só esperando a gente botar isso para fora, mas enquanto não põe para fora, eles vão ficando ali. E a comunicação tem que ser mútua, tem que ser amável, e assim tem que ser aqui na igreja. Quando olhar o irmão, não saia da igreja sem cumprimentar, cumprimente todo mundo. Amém? Quando você vê aí uma pessoa, um visitante que chegou na igreja e normalmente eles ficam lá meio acanhados, né? Fica meio à parte, chama eles e traz eles para a mesa, dá café, conversa, pergunta o nome, de onde veio, para onde vai, como é que tá as coisas, e se você vê que estão atribulados, fala, você quer que nós oremos por você? Vamos orar. Porque a comunicação também tem que ser amorosa. Não é isso que falou o texto no versículo 2? Vamos de novo. Entre vocês, não, aqui é o 3.
E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta de sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Amém? Glória a Deus. Entre vocês deve ter uma palavra de amor. Depois ainda em Efésios diz assim: não se põe o sol sobre a vossa ira. Provérbios ainda fala assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, quando nós que estamos caminhando para ter uma igreja abençoada a cada dia mais e mais, e quando eu falo abençoada, na ideia do crescimento, da projeção do crescimento, então essa igreja, ela precisa aprender a desenvolver essa comunicação. Quando nós fizermos isso, nós teremos isso para falar também na nossa casa, e ao falar na nossa casa, a glória de Deus descerá de tal maneira que as pessoas vão falar assim: eu quero estar lá. Ontem nós estávamos conversando e falando um pouco da igreja lá na clínica, e daí o rapaz falou assim: não, eu quero ir lá para a sua igreja. Ele é lá de outro lugar. E por quê? Porque você começa a desenvolver uma comunicação agradável, verdadeira e amorosa com as pessoas. Amém? Que Deus nos abençoe a fazer uma igreja grande. Que Deus nos abençoe a viver uns para os outros, levando sempre em consideração aquilo que agrada o meu irmão, aquilo que vai fazer ele bem. Eu preciso lutar para ajudá-lo da melhor maneira possível. Amém? Fica de pé, por gentileza. Vamos orar e agradecer a Deus nesta hora, pedir ao Senhor que Deus nos dê graça e ampare as nossas vidas. Senhor Jesus Cristo, obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado por tua preciosa palavra. Obrigado por tudo que o Senhor nos deu. Que nós